Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar sobre derivadas. Irei falar de derivadas de funções polinomiais, trigonométricas e exponenciais, regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, derivação implícita e as derivadas de funções logarítmicas. Para isso eu irei usar o software Maple. Então vamos começar. Então está aqui a minha L de x. Minha L de x é igual a x ao quadrado menos 3x. Então, qual que é a derivada de L de x? Vamos ver. Está aqui. Apliquei o comando solution e ele faz o passo a passo da derivada de L de x igual a x ao quadrado menos 3x. Então, veja que ele primeiro está derivando aqui menos 3x, que dá menos 3, e depois ele deriva x ao quadrado, que dá 2x. Ó. Vamos ver uma outra função. Ele vai derivar, estou pedindo para ele derivar então uma função trigonométrica. Qual função é essa? Tangente de x. Veja que a derivada está sendo 1 mais tangente ao quadrado de x. Por quê? Você vai falar assim, não, peraí, eu aprendi que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Mas secante ao quadrado não é igual a 1 mais tangente ao quadrado? Então, está aqui a derivada de tangente de x, ou seja, derivada de uma função trigonométrica. Agora vamos para a derivada de uma função exponencial. Derivada de q de x igual a 2 elevado a x. Então aqui nós temos a derivada dessa função. Agora vai para o mais interessante. Ó. Nós temos essa função f de x igual a x ao quadrado vezes e de x. Essa função, então, ela é o produto de duas funções. Para a gente resolver ela, a gente tem que usar o quê? A regra do produto. Então está aqui, ó. Eu derivo a primeira função, mantenho a segunda, que nem vocês estão vendo aqui. Depois, mantenho a primeira e derivo a segunda. Foi isso que o software está fazendo. Então a derivada de x ao quadrado é 2x, que nem está aqui embaixo. Ó. Tá? E a derivada da função exponencial é ela própria. Então está aqui o resultado final da derivada da f de x. E o comando solution faz o passo a passo. Pois agora aqui eu vou derivar essa minha g de x. É uma função quociente. Né? Então eu tenho que usar qual regra para derivar? A regra do quociente. Então está aqui. Ó. Deriva a primeira função vezes a função que está dividindo, que é e de x, menos a função de cima, e vezes a derivada da função de baixo. Dividido tudo isso pela função que está dividindo, ou seja, pelo quociente ao quadrado. Então está aqui a derivada de x ao quadrado é 2x, né? Derivada de x é ela própria. Então está aqui o resultado final da derivada usando o software Maple para isso. Agora aqui nós vamos usar a regra da cadeia. Ó. Porque nós temos h de x igual a e de x elevado a x vezes cosseno de x. Então, ó, aí nós estamos usando a regra da cadeia. Primeiro eu tenho que derivar e de x, que é ela própria, e depois tem que derivar o x. Derivada tem que derivar e de x, né? E depois o x lá em questão é quem? X vezes cosseno de x. Mas x vezes cosseno de x, para mim derivar x vezes cosseno de x, eu tenho que aplicar a regra do produto, que é o que está aqui. Ó. Tá, ó. Tem que aplicar a regra do produto. E o resultado final, então, está aqui. Depois eu vou derivar implicitamente. Ó. Eu tenho x ao cubo mais y ao cubo igual a 6 vezes x vezes y. Derivando implicitamente, ou seja, derivando x em relação a y, derivando y em relação a x, ou seja, dy dx, eu tenho então aqui a derivada. Se eu quiser substituir, pegar x igual a 3, se eu quiser saber a derivada implícita em x igual a 3, y igual a 3, qual é o valor? Menos 1. Basta eu usar esse comando que está aqui. Ó. Derivada, então, para terminar a videoaula, derivada da função logarítmica. Derivada da função logarítmica. Primeiro derivo ln, então tem uma regra, se eu quiser aqui, quer ver? Eu posso pagar e colocar só x aqui. Olha lá, a derivada de ln é 1 sobre x. Agora, se eu quiser voltar aqui, então, derivada de ln de x ao cubo mais 1, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, que primeiro tem que derivar ln, depois tem que derivar o que está dentro, que é quem? X ao cubo mais 1. Então, usei o software Maple e está aqui o resultado da derivada. Essa videoaula de hoje, o objetivo é só você aprender a usar o software Maple
Quando você tiver com alguma dificuldade, não tiver conseguindo derivar uma função, ou tiver com dúvida se o resultado final do livro está certo, você vem aqui e usa o Sortmaple e faz as contas. Tá? Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.